pode se assentar, os nossos irmãos vão estar recolhendo os copinhos e os cálices, tá bom? Podem ir lá, pessoal. Até que ele venha, amém? Até que ele venha. Nós amamos o Senhor. Hoje eu quero falar, eu gosto muito desse tema e hoje eu quero falar de fé. Quero falar de fé. Nós precisamos de fé para viver como cristão. Não é fácil ser cristão. E eu quero falar de fé. A fé realmente que move montanhas. A fé que nos salva. A fé realmente que faz com que nós venhamos acreditar num Deus que nós nunca vimos. Porque tudo é pela fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Abra sua Bíblia, eu quero falar de fé. O meu tema é a fé e as recompensas que essa fé que você tem pode te dar. Sabe, eu sempre falo isso, eu vou falar, olhe para o teu parceiro aí do seu lado. Para a tua parceira, olha aí. Ela ou ele tem cara de fé? Eu olho para, eu não vejo, não é? Sabe por que o Valadão não olhou na Carla e achou que ela tinha cara ou não de fé? Porque a gente não, a fé, ela tem que ser conquistada. A fé, ela é trabalhosa. Você não vai ver, olha, ele tem cara de fé. A Raquel tem cara de fé, não. A fé, ela tem que ser vista. A fé, ela tem que ser vista. E eu, como pastor, eu quero ver a fé em vocês. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, verso 35. Já mexeram aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Por isso, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E eu vou falar aqui de alguns episódios realmente, onde as pessoas, até que não conheciam o Senhor Jesus, elas realmente foram galardoadas, elas foram recompensadas por causa da sua fé. Recompensada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Viu, Giovanni? Por isso nós temos que ter fé. Tá? Então vamos lá? A definição de fé. Segundo o dicionário. Lembra do Aurélio? Quem lembra do Aurélio? Tem uns que vão dizer assim, Marquinhos, ele não é do meu tempo, não. Mas é do meu tempo, né, Lazinha? Nosso tempo, Aurélio lá. Não tinha o Google, não, pessoal, nosso tempo. Então, definição de fé no Aurélio lá. Confiança absoluta em algo. Confiança absoluta, convicção, né? Numa pessoa ou em algo que você acredita. Definição segundo a Bíblia, encontramos em Hebreus capítulo 11, verso 1, o texto que o Márcio leu aqui. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, né? Então, por isso que nós somos salvos pela fé, né? Nós nunca vimos Deus, nós não vimos Jesus. As pessoas lá do Velho Testamento, elas foram salvas olhando para o futuro. Questão de fé. Questão de fé. Nós somos salvos olhando para quem? Para o passado. Para o que aconteceu 2000 anos atrás.
Nós somos salvos olhando para a palavra de Deus. Então, em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós não vamos conseguir agradar a Deus se nós não tivermos fé. Se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus se você não tiver fé, tá bom? É interessante que o texto não diz, sem santidade é impossível agradar a Deus. O texto não diz, sem amor é impossível agradar a Deus. O texto não diz, sem oração é impossível. O texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A verdade é que, sem fé, não há como a gente amar, não há como a gente orar, não há como a gente santificar, não há como a gente ser salvo, porque sem fé é impossível ir para o céu. É impossível. Se você tem um problema e você não tem convicção que Deus vai resolver, você tem que ter fé. Você tem que crer verdadeiramente que aquilo que Deus vai resolver. Que Deus é galardoador, que Deus presenteia aqueles que demonstram sua fé. Sempre eu estou falando para a irmã Heine, que ela diz assim, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, calma, Deus vai resolver. Deus vai resolver. Calma. Deus, na hora certa, no momento certo, vai resolver, porque Ele resolve. Né? Se nós servimos a um Deus, se nós cremos na palavra de Deus, se nós somos salvos pela fé, a Bíblia diz que aquele que crê tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna. Isso é fé. Isso é fé. Tá? Então, é interessante. E por isso que a Bíblia diz que Deus já repartiu, olha como nós temos que ter fé, porque a Bíblia diz que Deus já repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Vamos lá. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Romanos 12, presta atenção na tela. E por isso que a Bíblia diz que Deus já repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Então, cada um tem a fé na sua medida, de acordo com aquilo que você é. Porque pela graça que me foi dada, digo, a cada um dentre vós que não pensei de si, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da quê? Da fé que Deus repartiu para cada um. Eu sou o pastor. Eu sou igual a qualquer um. Então não pense além do que convém. Então, a fé que Deus já deu, já foi repartida a cada um de nós. Podemos pedir para Deus aumentar a nossa fé? Podemos pedir? Sim. Lucas capítulo 17, podemos pedir, Deus já repartiu, mas podemos pedir para Deus repartir a nossa fé? Podemos. Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, o que eles falaram? Quem está precisando de fé aí? Levanta a mão. Então peça a Deus. Eu não vou te dar fé, não. Quem está precisando de fé? Então peça a Deus. O que os apóstolos falaram? Queridos, quem eram os apóstolos? Quem eram os apóstolos? Quem eram os apóstolos? Eles estavam cara a cara com Jesus, ouvindo de Jesus todo dia. O que eles pediram? Senhor, aumenta a nossa fé. Eles ainda estavam duvidando. E até na morte eles duvidaram, e eles estavam pedindo todo dia, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, nós podemos sim pedir para aumentar a nossa fé. Isso porque Deus é o autor e consumador da nossa fé.
Agora, como fazer para que, para não perdermos a nossa fé? Como podemos fazer para que a nossa fé cresça dia a dia? Vamos lá? Como nós podemos fazer para que a nossa fé cresça dia a dia? Vamos lá para Hebreus 12, versículo 2. Eu gosto tanto desse. Hebreus 12, 2, diz lá. Olhando firmemente, olha pessoal. Já aqui, psicologia, foco. Já, Geraldo, foco. Igreja aqui, olhe para mim. Eu quero que você tenha foco, não em mim, que eu não sou bonito não. Mas foco. Agora olha lá. Como eu posso, olha aqui, a pergunta é assim. Como eu posso fazer para não perder a minha fé e para que a minha fé cresça mais e mais? Porque a fé já foi repartida. Então o Hebreu diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Em primeiro lugar, como eu posso? Em primeiro lugar, você quer, em primeiro lugar, você quer viver recebendo a recompensa? Você tem que ter convicção. Você tem que olhar sempre. Vamos lá? Você quer? Olhe sempre para Jesus. Olhe sempre para Jesus. Não tire o foco. Olhe para Jesus. Estava conversando esses dias com um irmão, ele estava me falando assim, pastor, como Pedro foi usado por Deus. Como Pedro, em todas aquelas coisas, em toda aquela coisa dele, como Pedro foi usado, porque Pedro era todo baratinado. Pedro falava na hora errada. Mas Pedro ele viveu muita coisa especial. Mas isso eu vou deixar para esse irmão pregar. Mas olha, pessoal, naquela hora que Pedro foi, que Jesus disse, Pedro, e Pedro disse assim, Senhor, eu posso ir até o Senhor? E Jesus disse o quê? Olha o privilégio que Pedro tem. Eu queria andar sobre as águas. Poxa, eu quero. Eu queria andar sobre as águas. E Pedro andou. Nem que seja só um pouquinho, né, pessoal? Mas ele andou. Mas ele não completou porque ele tirou o foco de Jesus. Você não quer perder a fé que você tem? Nós já temos, né, uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Então, como eu posso fazer para não... Eu tenho que olhar sempre para Jesus. Aprenda a não tirar os olhos de Jesus, igreja. Amém, igreja? Aprenda a não tirar os olhos de Jesus. Aprenda a tirar os olhos dos problemas. Muitas vezes, nós tiramos e só focamos nos problemas. Quantas pessoas, pessoal, crente, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, mas nós sempre estamos focando, nós tiramos os olhos naquele que, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aprenda a não tirar os olhos de Jesus. Aprenda a tirar os olhos dos problemas. Tire mais os olhos dos problemas. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, não. Você vai ter, mas os problemas serão amenizados se você, com problemas, continuar olhando para Jesus. Ele vai resolver, amém? É Ele que resolve? É Ele que resolve, na proporção da tua fé. Pare de colocar obstáculo em tudo. Tudo que nós...
nada dá certo, nada vai dar certo. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. O bichinho da COFAP lá, lembra daquela época, né? Tô fraco, né, Geraldo? Tô fraco, 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 né? Tipo o leão e o peixe lá, né? O leão e o peixe. O leão otimista e o peixe. Nada vai dar certo. Pare de colocar obstáculo em tudo. Aprenda a acreditar mais na palavra de Deus. Ela diz, Max, que nós somos mais que vencedores. Não que você não vai ter problema, como você teve essa semana. Como seu irmão partiu. Mas nós temos que aprender a lidar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Né? Nós só queremos... tudo tem que dar certo. Não, tudo não tem que dar certo, não. Então, em primeiro lugar, pessoal, eu estou aqui para nós terminarmos na hora. Aprenda realmente, olhe sempre para Jesus. Em segundo lugar, decida, tenha convicção a ser uma pessoa de fé. Tenha convicção, você pode fazer isso? Pode. Tenha convicção que as coisas vão acontecer, que Deus vai te livrar, que as coisas vão acontecer na sua vida. Jesus nos ensinou que tudo que recebemos é de acordo com a nossa fé. Tudo que recebemos é de acordo com a nossa fé. O grande problema é que tem muito crente que não acredita em Jesus. Que coisa! Que coisa dura! Presta atenção. Vamos lá? Vamos lá. Jesus nos ensinou que tudo que recebemos de Deus é de acordo com a nossa fé. Mateus capítulo 9, verso 27 a 30. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o telão. Olha o que Jesus disse. Saindo Jesus dali, eu vou ler na minha Bíblia. Acompanha aí. Verso 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem? O que ele falou? Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam sim. Verso 29. Então Jesus tocou os olhos dele, dizendo: que se faça como você, que se faça com vocês conforme o quê? Conforme a fé que vocês tenham. Sabe o que vai acontecer? Sabe aquele problema que você tem lá na tua casa, que você nunca conseguiu, que você nunca conseguiu resolver? Ele só vai acontecer se você tiver fé. O Jesus está dizendo que olha o Deus, ele fala que faça conforme a fé de vocês. Vocês creem? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso curá-lo? Nós cremos. Então, se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Vocês vão ser curados. Vocês vão ser curados. Jesus falou para eles: olha, então, olha a recompensa dessa fé. O que aconteceu aqui? Eles foram curados. Eles foram curados. E os olhos deles abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenha cuidado, para que ninguém fique sabendo disso. Jesus não perguntou se eles eram santos ou justos. Não perguntou, não. Jesus disse: olha, vocês são santos, são justos, então vocês... Não, Jesus disse: olha, que se faça conforme a vossa fé. Só vai acontecer na vida de vocês, se vocês crerem. A família de vocês só vão se converter se vocês realmente crerem que isso vai acontecer. Crer verdadeiramente. A Bíblia diz: se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Aquele camarada. Pessoal, aquele camarada não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem, não. Esse aí de se converter, há coisa impossível para Deus, irmãos? Há coisa impossível para Deus? Não vai mudar, não. Não vai mudar? Eu tenho 26 anos de ministério, eu já vi coisas extraordinárias acontecer, irmão, de uma forma tremenda. De uma forma tremenda.
eu sempre creio que a pessoa vai se converter. Não sei quando, não sei como, não sei o que Deus vai fazer, porque Deus tem o seu método, mas vai. Você pode dizer amém? Vai se converter. Tá, vamos lá. Em terceiro lugar, estou correndo com esses bolsos aqui. Em terceiro lugar, os milagres que temos ouvido de testemunhos, de pessoas que foram de acordo, os milagres que nós ouvimos de testemunho de pessoas, foi de acordo com a fé de cada um deles. Quer ver? Foi de acordo com a fé. Primeiro, vamos lá. Mateus capítulo 8, 5 a 10. Mateus capítulo 8, 5 a 10. Então, em terceiro lugar, os milagres que temos ouvido de testemunho de pessoas que foram impactadas, que a sua vida foi impactada. Hoje o Felipe deu um testemunho maravilhoso aqui, é de acordo com a fé de cada um. É de acordo com a fé de cada um. Mateus capítulo 5, verso até 10. Mateus capítulo 8, 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, digo a este, vá, e eles vão, e a outro, vão, e eles vêm, e o meu servo, e ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei o quê? Fé como esta. Precisamos voltar a deixar Jesus admirado. Jesus ficou admirado da fé desse homem. Ah, eu vou lá na tua casa curar. Não, não vá não. A tua palavra vai. Vamos ver? Vamos ver mais outro texto? Vamos lá. Nós vamos ver Marcos capítulo 5, vamos ler do verso, é um texto bem longo, mas eu vou ler, é um texto bem longo, mas eu quero que você acompanhe a filha de Jairo, a mulher com fluxo de sangue, tá? Que vai completar essa nossa mensagem. Marcos capítulo 5, do verso 21 a 43, preste atenção nesse texto. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. 22. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhes suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguiam, e comprimindo-o, 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, olha, ela só fez ouvir. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha que fé. 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dize quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade.
E ele lhe disse: filha, igreja, filha, 12 anos. Não é 12 dias, não. 12 anos perdendo sangue. 12 anos. E quando ela foi com Jesus, já pensou, ela estava tremendo mesmo. Ela estava tremendo porque ela viu imediatamente que a fé, ela provou que Jesus, ela tocou em Jesus imediatamente. O que Jesus disse? Filha, vai embora, fica livre do teu familiar, porque a tua fé te salvou. Olha o que ela recebeu. Ela recebeu uma cura diretamente de Jesus pela fé dela. Vamos continuar o texto? Falava ele ainda quando chegaram a algum da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, pessoal, em quem que você está tendo fé? Em quem que você está tendo fé? O que esses caras falaram para Jesus? Ah, não incomoda o mestre. A tua filha já morreu. Por que tu está incomodando? Aí, o que Jesus disse? A tua filha não. Em quem que você está tendo fé? Você está tendo fé no que as pessoas estão te falando? Ou você está depositando fé em Jesus? Tem muito crente que, em vez de perguntar e depositar a fé em Jesus, vai depositar a fé em outra coisa. Tem muito crente lendo horóscopo por aí. Tem muito crente... Em quem você está acreditando? Olha, Jesus, por que tu está... Jairo, por favor, a tua filha, a gente já veio da tua casa, a menina está morta. Jesus disse, Jesus. Aí olha que Jesus, contudo, vamos voltar lá para o 36. Já estou terminando, pessoal. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: vamos continuar caminhando. Estou parafraseando. Você tem que ouvir Jesus. Você tem que ouvir Jesus. Quando você tiver com problema, pessoal, ouça Jesus. Quando você precisar de fé, ouça Jesus. Quando você tiver com problema na tua família, ouça Jesus. Não ouça homens, não. Ouça o Senhor Jesus. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê só e verás a glória de Deus. Mas Jesus, 36, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e o irmão Tiago e João. 38. Pessoal, se você não tem fé, presta atenção, aqui olhe para cá. Se você não tem fé, você não pode andar com Jesus. Certo, galera? Não pode. Jesus só acompanhou Jesus quem tinha fé nele. Vamos continuar. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorai? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Olha, pessoal, quantas pessoas não têm rido de você? Olha, eles estavam chorando, e quando Jesus fala da fé, eles começam a rir. Você tem que crer em Jesus. Você, olha aí, e riam-se dele. Jesus falou, tem que ter fé, e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Olha, ele mais uma vez, tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava.
tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer o quê? Menina, eu te mando levantar. 42. Imediatamente, o que aconteceu? Qual foi o galardão de Jairo? Quem é pai e quem é mãe aí? Quem é pai e mãe aí? Minha mãe perdeu, presta atenção, minha mãe perdeu um filho, está com 40, não é 40 não, está com 50, olha, minha mãe perdeu um filho, ele tinha 17 anos de idade, eu tinha 15, hoje eu tenho 55 anos, imagine, até hoje a minha mãe era, no Natal, no Ano Novo, ela era feliz. Vá lá em casa no Natal e no Ano Novo, para você ver aquela mãe que perdeu um filho lá, no passado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual foi o galardão de Jairo, Vanildo? A filha dele. Olha aqui, imediatamente se levantou, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Tem pais, olha pessoal, eu louvo a Deus, e louve a Deus, pela vida dos seus filhos. Preste atenção, quem ama seus filhos? Um dia teus filhos vão perguntar, pai, por que o senhor não serve? Mãe, por que você não serve a Deus? Um dia eles vão falar. Você pensa que, eu trabalho com criança, eu trabalho com transtorno de criança, eu trabalho com criança, ansiedade de criança. Você pensa que a criança não está olhando para ti? Não está olhando para a mãe? Você pensa que a criança não está te observando? Você pensa que a criança... Olha, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Tá, vamos lá? Vamos lá para a conclusão. Podemos ver nestas passagens, as recompensas recebidas, tanto pelo centurião, que o seu servo foi curado, como pela mulher com fluxo de sangue, que havia 12 anos, foi curada pela sua fé, como Jairo recebeu sua filhinha, que estava morta. A fé deles fez o servo do centurião ficar curado, e fez com que a menina fosse curada, a mulher fosse livre do seu flagelo. Isso é recompensa da fé. Por isso que diz, vamos lá? Olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Olhe mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Ele tem cara de fé agora? Continua sem cara de fé. Ele continua e ela continua sem cara de fé. Sabe por quê? Porque a fé é sua, ela é individual. A fé tem que ser trabalhada. A fé tem que ser demonstrada. Quando aqueles quatro homens lá pegaram e abriram a casa de Pedro e colocaram aquele homem lá, Jesus disse assim, olha, paralítico, a tua fé te curou. Jesus disse o quê? Jesus viu a fé, não foi dele não, Jesus viu a fé dos 4. E o que eles fizeram? Já pensou? Pessoal, uma pessoa que não consegue andar, o que acontece com ela? Ela fica pesada. Já pensou abrir o telhado e colocar por cima? O que foi preciso ali? Trabalho. A fé é trabalhosa. Trabalhe a sua fé. Que Deus abençoe, viu? Que Deus, vamos colocar em pé. Que essa semana
Que Deus possa trabalhar na sua fé. Peça para Deus. Eu vou falar uma coisa aqui. Quem é que está com Bíblia aí? Coloca aqui. Vou contar um segredo para você. E quero convidar você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Queremos que o Senhor abençoe aqueles que nos visitam hoje, essa família maravilhosa que está se chegando para a igreja, sua esposa, marido, mães, crianças, Senhor, que a graça do Senhor, o amor do Senhor recaia sobre a sua vida. Obrigado pela Tua igreja, nos dê uma semana na presença do Senhor. A cada momento, a cada instante, nós queremos realmente viver, e queremos viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Senhor, nos ajuda, Deus, a estar olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a graça do Senhor, e o amor do Senhor, e a comunhão do Espírito Santo, seja sempre abundante nos vossos corações. Em nome de Jesus, amém. Uma oração silenciosa, o nosso culto está encerrado.